Olá! A TV Justiça transmite agora a sessão 2 de dissídios individuais do TST. Você vai acompanhar um resumo da sessão e conferir o que foi destaque na pauta do tribunal. Bom dia, muito obrigado pela atenção. Por favor, queiram sentar-se. Declaro aberta mais esta sessão da SDI 2 do Tribunal Superior do Trabalho. Cumprimento as eminentes ministras e eminentes ministros que a compõem. Estendo esses cumprimentos à Sua Excelência a doutora Andréia Isa Ripoli, digna subprocuradora-geral do Trabalho, também aos senhores e senhoras advogadas, senhoras e senhores servidores, na pessoa da doutora Adriana, coordenadora de secretaria desta subseção. Vamos aos pregões, observando-se a preferências. Relator excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 221, dígito 85, de 2014, em que são partes CRBS S.A. e Companhia das Bebidas das Américas, Ambev. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Alberto Bresciani. Presidente, mandado de segurança em que se combate a determinação de antecipação de honorários periciais. No caso dos autos, verifico o sistema de acompanhamento processual do agrégio TRT da 21ª Região, que em 24 de outubro de 2014 foi proferida a sentença, por meio da qual o juiz de primeiro grau julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados pelo litisconsorte. Por isso, a perda de objeto do mandado de segurança nos termos da jurisprudência da subseção. Voto, portanto, pela extinção do processo sem resolução de mérito. Doutor Vitor Russomano. Registrada a presença de Sua Senhoria, doutor Vitor Russomano Júnior, indago dos colegas se algum destaque. Sem destaque, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do eminente relator. Relator excelentíssimo senhor ministro Vieira de Melo Filho, processo RO 5.710, dígito 37, de 2015, em que são partes Itaú Unibanco S.A. e Marlise Dório de Araújo. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente ministro Vieira de Melo Filho. Presidente, senhores ministros, cuida de mandato de segurança impetrado pelo Unibanco contra acordo proferido pelo Tribunal da 15ª. A decisão monocrática, a relatora com fundamento no artigo 5º 2 da lei, na súmula 267, na orientação, indeferiu liminarmente a petição inicial. O impetrante interpôs agravo regimental, que foi desprovido, e interpõe agora o presente recurso. Estou conhecendo pelos requisitos extrínsecos. De forma sintética, senhor presidente e senhores ministros, eu estou propondo negar provimento. No presente caso, o ato impugnado proferido pelo tribunal em sede de recurso ordinário, que de ofício determinou que, independente de trânsito em julgado da decisão, se iniciasse imediatamente o pagamento da pensão atualizado, como se trabalhando o empregado estivesse em dia normal de pagamento do salário dos demais empregados, que o valor será deduzido do crédito total sob pena de multa de R$1.000, sem prejuízo das demais sanções cabíveis por descumprimento de ordem. É possível de impugnação mediante recurso de revista previsto no artigo 896, que é cabível contra as decisões proferidas em grau de recurso ordinário em dissídio individual pelos tribunais, dispondo da parte de meio processual específico para impugnar o ato que entende ilegal. A figura-se utilizável a estreita via mandamental, exegese do artigo 92, isso sem se cogitar da cautelar. Propõe negar provimento. Doutor Vitor Russomano Júnior. Efetivamente, jurisprudência fixada pelos registros. Registrada a presença de Sua Senhoria, doutor Vitor Russomano Júnior, indago dos colegas se algum destaque. Sem destaque, assim se decide a unanimidade nos termos do voto, Sua Excelência, o eminente ministro Vieira de Melo Filho. Relatora excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 10.275, dígito 39, de 2012,
em que são partes Itaú Unibanco S.A. e Joerge Fernando Alves Maria. Com a palavra, Sua Excelência, eminente ministra Maria Helena Malme. Senhor presidente, senhores ministros, recurso ordinário em mandado de segurança, superveniência de sentença no processo ordinário, perda do objeto, súmula 414, 3 do TST. Recurso ordinário conhecido e não provido. Só o registro, doutor Vitor. Exatamente, senhor presidente. Registrada a presença de Sua Senhoria, doutor Vitor Romano Júnior, indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaque, assim se decide a unanimidade no centro do voto da eminente relatora. Relator excelentíssimo, senhor ministro Vieira de Mello Filho, processo RO 20.034, dígito 38 de 2015, em que são partes Losango Promoções de Vendas LTDA, Adriana de Oliveira Barbosa e HSBC Banco Brasil S.A., Banco Múltiplo. Com a palavra, Sua Excelência, eminente ministro Vieira de Mello Filho. Presidente e senhores ministros, mandado de segurança com pedido impetrado pelo HSBC contra a decisão em sede de execução provisória do juiz da 16ª Vara, que indeferiu o pedido de substituição do título de letra financeira do Tesouro por carta de fiança bancária para garantia da execução. Estou conhecendo pelos requisitos extrínsecos. No caso concreto, a meu juízo, ocorre a perda de objeto do mandado de segurança que for impetrado contra essa decisão que indeferiu o pedido de substituição do título de letra financeira do Tesouro por carta de fiança para garantia de execução pela superveniência do despacho nos autos principais, considerando garantido o juízo pela referida apólice de fiança bancária e em razão do vencimento do título anterior da LFT em 7 de 9 de 2015. Assim, ainda que por fundamento diverso, confirmo a denegação da segurança nos termos do artigo 6, parágrafo 5º da Lei 12.16 de 2009. Por isso, não é provimento fundamento diverso. Perfeito. Houve reconsideração da decisão. Registrada a presença do Dr. Vitor Romano Júnior, indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaque, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do eminente relator. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 20.841, dígito 29 de 2013, em que são partes Bradesco Auto, Companhia de Seguros e o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Carga Seca, Líquida, Inflamável e Explosiva de Linhas Internacionais do Rio Grande do Sul. Com a palavra, Sua Excelência, eminente ministro Alberto Bresciani. Presidente, recurso ordinário e mandado de segurança interposto contra a decisão do egrégio 4º Regional, pelo qual se denegou a segurança que combatia a antecipação de tutela deferida em autos de ação civil pública. A antecipação de tutela deferida tem o seguinte teor: determinando a várias empresas de seguro ou gestoras de risco, aspas, que se abstenham as empresas reclamadas de a pesquisarem, utilizarem, armazenarem e ou repassarem informações sobre motoristas profissionais baseadas em consultas a cadastros de restrição ao crédito, SPC e Serasa, situação fiscal perante a Receita Federal, processos cíveis, inquéritos policiais, ocorrências policiais e processos criminais sem sentença transitada em julgado. B. De praticarem qualquer restrição ao direito fundamental ao trabalho dos motoristas profissionais em decorrência de dados referentes a cadastros de restrição ao crédito, SPC e Serasa, situação fiscal perante a Receita Federal, processos cíveis, inquéritos policiais, ocorrências policiais e processos criminais sem sentença transitada em julgado. C. Bem como determinar que as reclamadas, sempre que solicitado pelo motorista, forneçam cópia por escrito da consulta realizada, contendo os dados pesquisados à empresa solicitante e a justificativa de eventual negativa de liberação do trabalhador. O recurso ordinário traz como primeiro tópico a competência da Justiça do Trabalho. Na via do mandado de segurança, a única competência possível de pesquisa seria a competência da autoridade dita coatora. De qualquer sorte, faço apontamentos apenas por amor ao tema em relação à competência da Justiça do Trabalho, mas a via do mandado de segurança não seria adequada para se discutir a competência da Justiça do Trabalho. E aqui vem a lume ao J92 desta subseção. No mérito, insisto, que se combate é a antecipação de tutela em ação civil pública e os valores defendidos pela antecipação de tutela são a liberdade de trabalho e a ausência de discriminação, títulos defendidos pela Constituição Federal.
o bem lançado acórdão regional se reporta a longo parecer da Procuradora do Trabalho, Ana Luísa Alves Gomes, transcrito ao exame de Vossas Excelências, em que muito bem destaca a limitação ao direito de trabalho que se coloca com a conduta pesquisada. Diz o parecer transcrito no acordo regional, aspas, constato que a Impetrante, uma companhia de seguros que mantém contrato de seguro de cargas internacionais com empresas transportadoras rodoviárias com destinos para ou via Argentina, presta serviços de gerenciamento de riscos e, nesse mistério, investiga os vários fatores que considera risco, inclusive os trabalhadores motoristas que dirigem os caminhões. O sindicato da categoria profissional, a Juização Civil Pública contra a Impetrante e várias outras empresas congêneres, obtendo perante a autoridade dita coatora antecipação de tutela jurisdicional que origina a presente ação mandamental. No caso dos autos, senhor presidente, efetivamente a conduta descrita e examinada à luz apenas do artigo 273 do CPC parece realmente apontar para a restrição do direito ao trabalho e da livre iniciativa. O voto é bastante longo, disponibilizado a Vossas Excelências. A documentação encartada no mandado de segurança deixa clara a conduta realmente de pesquisa com relação a aspectos que não guardam pertinência com a qualificação profissional de motorista. Ainda se traz notícia publicada no portal eletrônico de O Globo, o seguinte teor, aspas, caminhoneiros já acuados pelas precárias condições de trabalho e pelo sucateamento da malha rodoviária sofrem nova forma de discriminação. O Ministério Público do Trabalho está com 6 ações civis públicas em andamento contra gerenciadoras de risco e seguradoras que fazem varredura na vida dos motoristas e organizam um banco de dados com informações pessoais a respeito desses profissionais. Quando não tem essas informações, as seguradoras exigem que as transportadoras consultem cadastros, incluindo SPC e Serasa, como condição para garantir as cargas. Quem tem restrições de crédito acaba não conseguindo emprego, fecho aspas. Notícia publicada em O Globo. Por isso, senhor presidente, com relação ao mandado de segurança em si, nos termos do bem lançado acordo regional, eu proponho que se negue provimento ao recurso ordinário. Também se combate a multa combinatória fixada, no valor de R$2.000, não por dia, mas apenas pelo descumprimento da ordem. A fixação do valor é razoável, não desafia nenhuma legalidade ou abuso de poder, por isso também nego provimento. Em síntese, a proposta é no sentido de negar provimento ao recurso ordinário. Doutor Vitor Russomano. Senhor presidente, algumas observações, inclusive para a meditação dessa egrégia sessão. A situação não é passível de ser analisada apenas genérica, teórica e abstratamente, independente da situação fática constatada no país. É uma empresa de seguros que faz análise de risco, não é empregador inexistindo vínculo empregatício. Para fazer essa análise de risco, necessita, obviamente, de informações públicas do transportador. E por que isso é necessário? O roubo de cargas no país é de 1 a cada 2 horas. A cada 2 horas, incluindo feriados, dias não úteis, há um roubo de cargas no país. As medidas de segurança, egrégia sessão, para algumas empresas, alcançam 12%, 13% do custo do produto, apenas no transporte deste produto. No transporte apenas, para pontos de revenda. Esta é a situação em que algumas cargas são de altíssimo risco e que demandam, além dos aparelhos eletrônicos, escolta armada. Em alguns casos é necessário, inclusive, a escolta por helicóptero, exemplo, telefones celulares. Esta é a situação do país.
Ou seja, é um custo que implica seguro essas providências e a empresa seguradora meramente, nesse contexto, vê-se compelida a efetuar análise de veículo, das condições, da frota, do produto transportado, do local para o qual transportado, neste caso é para países limítrofes. Imaginem, Vossas Excelências, se uma carga dessas é transportada para o Paraguai ou fronteira, há casos de contrabando. Então, o que se pondera é que esta análise seja feita sob o ângulo de uma situação prática que é calamitosa, como é a segurança nacional em geral. Hoje, senhor presidente, para se comprar um imóvel entre particulares, é imperativo, necessário analisar os antecedentes fiscais, cíveis, criminais de 2, 3, 4 proprietários anteriores. Esta é a situação para a qual se destaca e se roga a atenção de Vossas Excelências. E de destacar que, pelo menos quanto a informações públicas que são consultadas diariamente por qualquer atividade comercial, inclusive para crédito, como SPC e Serasa, isto seja possível. Qualquer informação pública de acesso ao público para avaliação de risco. É uma atividade de risco. Por via de consequência, ainda que limitadamente, o conhecimento e o provimento do apelo. Ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, só ressaltando que a ação civil pública, no caso movida pelo sindicato, está dirigida a dezenas de reclamados de empresas, e entre gerenciadoras de risco e seguradoras. E a pesquisa que se faz no momento não é relativa ao mérito da ação civil pública, está restrita à antecipação de tutela, que fiz questão de ler no início, que guarda pertinência com dados ou que são estranhos à atuação profissional do motorista, não da empresa transportadora, ou vedam informações que não aquelas já chanceladas por decisão transitada em julgado. Essas são possíveis nos termos em que possa liminar. Eu gostaria de ler, embora esteja transcrito a Vossa Excelência, parte do acordo regional que me parece muito interessante. Aspas. Os fatos alegados na peça inicial da ação coletiva são prática conhecida das empresas seguradoras no sentido de utilizar informações pessoais a respeito dos trabalhadores, com o objetivo de subsidiar o processo de não contratação pelas transportadoras do motorista. Essa é a questão que se coloca. Tais atitudes foram, inclusive, confirmadas pela impetrante nos autos deste mandado de segurança, embora mascarando a verdadeira destinação das informações obtidas. A atividade da impetrante não está voltada somente à questão securitária, como afirma. A impetrante, como seguradora, faz com que essas informações cadastrais cheguem às empresas que contratam os trabalhadores como forma de obstar o acesso ao trabalho de motoristas que entendem inaptos. Sem dúvida, os dados pessoais, porventura existentes em órgãos tais como SPC e Serasa, não têm qualquer vinculação com a proficiência de dirigir veículo automotivo. A permissão para dirigir é de competência do DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, conforme previsão do artigo 19, inciso 7 do Código de Trânsito Brasileiro. Expedir a permissão para dirigir, a carteira nacional de habilitação, certificados de registro e de licenciamento anual mediante delegação aos órgãos executivos dos Estados e do Distrito Federal. A despeito disso, as informações obtidas pela impetrante podem ser determinantes para impedir a contratação de motoristas, obstando o acesso ou impondo, no mínimo, restrição ilegítima ao trabalho. O Estado brasileiro tem como de seus pilares, consoante a dicção do artigo 1º da Constituição Federal, a dignidade da pessoa humana, inciso 3, e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, inciso 4. E, dentre seus objetivos fundamentais, arrola a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Lembra demais estar consagrado no artigo 5º, inciso 13, também da Constituição Federal, como direito e garantia, a plena liberdade e o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Na hipótese, os motoristas devem estar habilitados para dirigir, permissão essa de competência exclusiva do DENATRAN acima reportada.
Portanto, o procedimento da impetrante de obter informações pessoais atenta contra o sigilo de dados pessoais cuja divulgação, salvo autorização judicial para os fins legalmente previstos, viola a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, protegido pelo inciso 10 do citado artigo 5º Constitucional. Informações pessoais, pois, em banco de dados de órgão público ou privado de interesse público, não podem ser utilizados com o escopo de impedir ou restringir o exercício profissional, máxime quando, como na hipótese, sequer são compatíveis com a natureza da atividade profissional de dirigir. Nessas circunstâncias, parece flagrante que o procedimento destina-se, se não direta, indiretamente, a impor óbice ao exercício da profissão pelo potencial negativo das informações divulgadas a terceiros, eventuais contratantes dos motoristas. A liminar deferida na ação civil pública subjacente, pois, inequivocamente, está atenta aos princípios constitucionais supraexplicitados. Desta forma, as obrigações de não fazer impostas devem prevalecer. Pedindo vênia, senhor presidente, eu mantenho o voto. Algum destaque no voto de Sua Excelência? Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Eu gostaria apenas de ressaltar um fato curioso. Ao tempo em que era corregedor-geral, alguns regionais estavam firmando convênios com o Serasa para incluir as empresas no Serasa. E em todas elas eu determinei o cancelamento dessa inclusão desse convênio, porque é muito cômodo. O Estado deixaria de executar e transferiria a execução para terceiros. E, normalmente, pegava aquele pequeno devedor, que o grande devedor sempre tinha bens a garantia. Mas o pequeno devedor que não tinha ia para a Serasa e a situação dele ficava dramática, porque, além de não possuir bens, não possuía crédito também. E eu tive um caso que me deixou extremamente comovido, de uma senhora que me procurou, dizendo-se impedida de comprar remédios, porque ela estava cometida de uma doença grave, e sequer podia comprar óculos, porque o marido falecera e deixara no espólio algumas dívidas. E fora condenada, e o juiz colocou no Serasa, por causa de um convênio firmado entre o regional e a Serasa, que, aliás, é multinacional, tem sede em Dublin, é pessoa jurídica de direito privado, e a coitada estava em situação alarmante, que não tinha como pagar a dívida e nem cuidar da própria saúde. Eu, desde então, passei a recomendar o cancelamento de todos os convênios, primeiro, porque não havia previsão legal, segundo, pessoa jurídica de direito privado, e terceiro, flagrante infração à indelegabilidade da função jurisdicional. Desde então, a execução, que tem função jurisdicional, deixara de ser do juiz e passara a ser de uma pessoa jurídica de direito privado. E o caso se assemelha muito aqui, e por isso peço bem ao ilustre advogado para acompanhar o relator. Assim se decide a unanimidade. Relator excelentíssimo senhor Ernesto Vieira de Melo Filho, processo RO 21.214, dígito 60 de 2013, em que são partes Banco Santander Brasil S.A. e César Leandro Moraski. Com a palavra, Sua Excelência, eminente ministro Vieira de Melo Filho. Senhor presidente, senhores ministros, recurso ordinário em mandato de segurança, matéria conhecida, execução provisória, carta de fiança. Perfeito. De forma bastante sintética, eu estou propondo o conhecimento e o provimento para reformar a decisão, conceder a segurança pretendida e declarar válida a nomeação de carta de fiança bancária para efeito de penhora e autorizar a liberação dos valores eventualmente constritos em juízo como garantia de dívida. Peço que seja determinada a comunicação ao presidente do Tribunal da 4ª Região e à autoridade coratora do inteiro teor da decisão, nos termos da nossa jurisprudência já reiterada. Consignada a presença do doutor Vitor Russomano, indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, assim se decide a unanimidade, nos termos do voto do eminente relator, ministro Vieira de Melo Filho. Relator excelentíssimo senhor Ernesto Vieira de Melo Filho, processo RO 20.287, dígito 95 de 2014, em que são partes Banco Santander Brasil S.A. e Lúcio Pereira Lemes. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente ministro Vieira de Melo Filho. Aqui também é recurso ordinário e mandato de segurança.
antecipação de tutela, restabelecimento do plano de saúde, resolução do contrato de trabalho, no custo de auxílio-doença, presença dos pressupostos do artigo 273. Eu estou conhecendo do recurso e rejeitando uma preliminar de ausência de fundamentação. E matéria também conhecida, eu estou, em síntese, conhecendo o recurso e, no mérito, negando-lhe provimento, determinando que concessão de auxílio-doença, não sendo obstáculo à rescisão do contrato de trabalho por justa causa, porquanto subsistem, ainda que o contrato esteja suspenso, dever de lealdade, probidade e boa-fé, a resolução contratual somente poderia surtir efeito após a cessação. Nesse sentido, a parte final da súmula 371, sendo assim, é impossível aferir em sede de cognição sumária inerente aos casos de antecipação a plausibilidade do direito a ser resguardado, principalmente se considerar que reclamante encontra-se em algoz de auxílio-doença, revelando-se também o risco da demora. Cito alguns precedentes da sessão e proponho negar provimento. Doutor Vitor Somano. Apenas o registro faça a jurisprudência. Registrada a presença de Sua Senhoria, doutor Vitor Somano Júnior, indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do eminente relator. Relatora excelentíssima, senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 650, dígito 51 de 2012. É que são partes Expresso Mirassol LTDA e Luiz de Matos. Com a palavra, Sua Excelência, eminente ministra Adelaide Miranda. Audiência 1, na ausência de intimação da parte, com indicação de incidência da confissão, intimação restrita aos advogados das partes. Essa é a hipótese em que, tendo sido acolhida a exceção de incompetência por uma vara do trabalho, foram os autos da reclamação trabalhista encaminhados à outra vara, onde se ordenou a intimação apenas dos advogados das partes. Né? Em prosseguimento, realizou-se a audiência em que a ausente a reclamada foi considerada revel e confessa. Em observância à regra do artigo 343, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo do trabalho, a confissão contra a matéria de fato pressupõe que a parte tenha sido expressamente intimada com esta cominação, configuração de afronta ao referido preceito de lei no julgado rescindendo. O meu voto, senhor presidente, é no sentido de conhecer do recurso e no mérito dar provimento para julgar procedente a ação rescisória, a fim de desconstituir a sentença proferida pela 4ª Vara do Trabalho de Guarulhos, nos autos da reclamação trabalhista 133.45/2010, e, em juízo rescisório, determinar a intimação pessoal da reclamada naqueles autos, anulando-se todos os atos processuais neles praticados, investidos os ônus da sucumbência, custas pelo réu no importe de R$ 2.200, calculados de acordo com o valor dado à causa de R$ 110.000, honorários advocatícios pelo réu fixados em 10% do valor atribuído à causa. Restitua-se o valor do depósito prévio à autora após o trânsito em julgado. É o meu voto. Doutor Caio, por hora o voto é favorável ao seu constituinte. Eu vou indagar dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, assim se decide a unanimidade nos termos do voto da eminente relatora, ministra Adelaide Miranda, registrada a presença do doutor Caio Antônio Ribas da Silva Prado, que requer e é deferida juntada de subestabelecimento. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 1.104.100, dígito 95, de 2009, em que são partes Silvana Martinez Ribeiro e Oracle do Brasil Sistemas LTDA. Com a palavra, Sua Excelência, o ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, em resumo, a hipótese de recurso ordinário em ação rescisória. O TRT de origem julgou improcedente a ação rescisória ao fundamento de que não subsistiria as violações apontadas que guardam pertinência com julgamento citra petita. Na hipótese dos autos e no processo matriz, houve a distribuição de um processo por dependência em que se acrescia pretensão às primeiras formuladas no sentido de reflexo das horas extras
indenização devida pelo período pertinente à garantia de CIPA. A sentença rescindenda julgou a matéria relativa às horas extras apenas com relação às horas extras que reverberariam nos títulos pagos ao termo da resilição contratual. Não fez com relação ao pedido formulado na reclamação trabalhista distribuída por dependência. Isso está bem delineado nos autos. Por isso, senhor presidente, pedindo vênia para fazer um resumo absoluto, eu dou provimento, proponho que se proveja o recurso ordinário, julgando assim procedente a ação rescisória, a fim de, em juízo rescindente, desconstituir parcialmente a sentença de folhas em razão da violação dos artigos 128 e 460, por julgamento citra petita, e, em juízo rescisório, julgar procedente o pedido de integração na indenização correspondente ao período de garantia provisória de emprego do membro da CIPA, período de 23 de 2 de 2000 a 21 de 2 de 2001, da média das horas extras pagas nos 12 meses que antecederam a dissolução contratual em 23 de fevereiro de 2000, conforme se apurar em liquidação por cálculos, observados os valores lançados nos contra-cheques de folhas 561 e 585, relativos aos meses de fevereiro de 99 a janeiro de 2000. Juros, correção monetária, recolhimentos fiscais e previdenciários na forma da lei, custas na ação rescisória pela ré no importe de R$ 400, calculada sobre o valor da condenação ou arbitrado em R$ 20.000, e face da procedência da ação rescisória, devidos pela ré honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação. Doutor José Torres. Eminente presidente, Por hora o voto é favorável. com o mandato nos autos, peço apenas o registro de minha presença, mantido o voto do eminente relator. Se tiver divergência, eu passo a doutor Rafael. Excelentíssimo senhor presidente, procuração nos autos, apenas o registro da presença. Muito obrigado. Registrada a presença dos ilustres advogados doutor José Torres das Neves, doutor Rafael de Oliveira Soares, indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, assim se decide a unanimidade nos termos do voto, eminente relator. Relatora excelentíssima, senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 1716, dígito 73 de 2011, em que são partes Luiz Teixeira Barbosa e Banco do Brasil S.A. Qual o nome dele? É o 13. Com a palavra, Sua Excelência, eminente ministra Adelaide Miranda. Ato coator que determinou o bloqueio e a penhora de parte dos proventos de aposentadoria do executado, excesso de penhora, efetivo ato coator, decadência. A contagem do prazo decadencial, de acordo com a orientação jurisprudencial 127 desta SDI 2, deve ser feita a partir da ciência do primeiro ato praticado pela autoridade apontada como coatora. No caso em exame, o que se verifica é que o ato coator é a decisão proferida em 21 de fevereiro de 2011. Considerando que o mandado de segurança foi interposto somente em 18 de 11 de 2011, restou ultrapassado o prazo decadencial de 120 dias, previsto no artigo 23 da Lei 12.016 de 2009. Eu conheço do recurso ordinário e, no mérito, nego-lhe provimento. É o meu voto, senhor. Perfeito. Senhor presidente, pelo recorrente, apenas o registro. Pois não. Indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Nós temos o voto da eminente relatora, ministra Adelaide Miranda, registrada a presença do ilustre advogado doutor Márcio Gontijo. Relator excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 89.300, dígito 03 de 2009, em que são partes Valéria Zulma Machado dos Santos e Banco do Brasil S.A. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, aqui trata-se de um recurso ordinário interposto em face do acordo do TRT da 12ª Região, em que é julgada a pretensão desconstitutiva improcedente.
A presente ação rescisória, senhor presidente, tem como objeto a desconstituição de sentença em que julgados improcedentes os pedidos formulados na reclamação trabalhista, considerando a adesão da trabalhadora ao programa de demissão voluntária do Banco do Estado de Santa Catarina. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de recurso ordinário número 590-415, ocorrido em abril deste ano, com repercussão geral, consolidou o entendimento de que a transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho em virtude da adesão voluntária do empregado e plano de dispensa incentivada implica quitação ampla e restrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, desde que tal condição tenha expressamente constado do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado. Delimitada a decisão rescindendo a livre e espontânea adesão da trabalhadora ao programa de demissão voluntária, estipulado em acordo coletivo de trabalho e com previsão de quitação ampla e restrita, é forçoso concluir pela improcedência da pretensão de desconstituição da sentença em que é afastada a incidência da orientação jurisprudencial número 270 da SDI 1 desta Corte Superior. O voto, senhor presidente, vai no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Pois não, muito obrigado. Doutor Alexandre, pretende fazer uso da palavra? Apenas brevemente, excelência, com procuração nos autos. Pois. Excelentíssimo senhor presidente, em nome de quem saúdo todos os integrantes desta egrégia subseção, excelentíssima senhora representante do Ministério Público, a matéria, como bem posta pelo eminente relator, de fato, gira em torno da transação em decorrência da adesão da trabalhadora ao plano de desligamento incentivado instituído pelo Banco do Estado de Santa Catarina. No egrégio regional, a procedência da ação rescisória foi inviabilizada, segundo os fundamentos da ação utilizada por aquela egrégia corte, com base na incidência da súmula 83 deste egrégio tribunal e da súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que a matéria seria controvertida e tal fundamento, com a máxima vênia, não é aplicável, dado o caráter constitucional inerente à controvérsia, tanto que efetivamente foi objeto de exame pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. Então, efetivamente, de súmula 343 de súmula 83, não se pode cogitar na presente hipótese. Mas, de fato, como bem frisado pelo eminente ministro relator, a matéria foi, de fato, apreciada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de recurso extraordinário, sujeito ao rito da repercussão geral, RE 590-415, sucede que há uma pendência de julgamento de embargos de declaração naquele feito, em que se postula a modulação dos efeitos daquela decisão para que produza apenas efeitos prospectivos. Tais embargos de declaração ainda não foram objeto de apreciação pelo plenário e eventual acolhimento pelo Supremo da pretensão modulatória que foi formulada naquela repercussão geral, certamente haverá de repercutir na solução do presente processo. Por isso, senhor presidente, apenas com esta pequena ponderação é que se indaga da tribuna se não seria o caso, efetivamente, de afastar da súmula 83 e 343, inaplicável ao caso, se não seria o caso de suspender o processo, aguardar a solução definitiva da repercussão geral. Apenas isso, agradecendo a Vossas Excelências pela atenção. Obrigado. Ministro Emanuel. Senhor presidente, pedindo vênia ao eminente advogado, estou mantendo o voto, presidente. Pois não. Algum destaque no voto, Sua Excelência? Além da decisão do Supremo, que eu digo, em boa hora, veio recolocar essa situação do BESC no lugar devido, porque eu participei do julgamento na SDC desse acordo do PDV, e o sindicato não queria assumir a condução das negociações. Os empregados se reuniram em frente ao BESC com panelas e etc., exigindo o PDV nas condições em que foram firmadas. A SDC deu pela validade da cláusula
E, surpreendentemente, isso foi levado ao pleno, ao pleno ASD1 e lá sufragado tese completamente diferente, inclusive não permitindo sequer a dedução do que se pagar a mais a título de indenização do PDV. E confesso que eu nunca me senti confortável com essa jurisprudência, porque ela fomentava a reserva mental. Agora, independente da questão constitucional do Supremo, eu tomo liberdade de ressaltar um registro da decisão de origem. A decisão registrou ainda que a referida adesão ocorreu em março de 2002, com ratificação no mês subsequente, e, posteriormente, com pedido de prorrogação da adesão em novembro de 2003, pelo período de mais 2 anos a partir do termo final, ratificando todas as vantagens, deveres, obrigações, renúncias, transações, pactuações e acordos previstos no regulamento do programa de dispensa incentivada. Ou seja, não foi só uma, não. Foram várias manifestações de vontade dele em torno do PDV. Por essas razões, pedindo bem ao ilustre advogado, também acompanho o relator e proclamo que a decisão é unânime nos termos do voto do eminente ministro Emanuel Pereira. Relator excelentíssimo, senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 2842, dígito 78 de 2010, em que são partes Alessandro Santos Soledade e outro, e Santander Brasil Seguros S.A. e outros. Com a palavra, Sua Excelência, eminente relator, ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, senhores ministros, aqui trata-se de recurso ordinário interposto em face do acórdão do TRT da 18ª Região, em que julgada improcedente a pretensão desconstitutiva. A ação rescisória tem como objeto a desconstituição de acórdão do TRT da 18ª, em que é negado provimento ao recurso ordinário obreiro, restando mantida a sentença de improcedência da pretensão indenizatória decorrente de acidente de trabalho. Senhor presidente, eu fiz um resumo, mas mesmo assim ele não é tão não está tão resumido, eu não consegui resumir mais do que eu fiz. Eu vou dar o resultado, senhor presidente, e se houver necessidade, aí sim eu irei ao resumo. Pois não. Eu estou conhecendo do recurso ordinário, presidente, e no mérito estou negando-lhe provimento. Pois não. Doutor Alexandre Simões Lindoso, pretende fazer uso da palavra? Senhor presidente. Doutor Francisco de Assis Brito, desculpa. Com procuração nos autos, apenas o registro da presença, caso seja mantido o voto do eminente relator. Muito obrigado. Algum destaque no voto, Sua Excelência? Sem destaques, assim se decide a unanimidade, nos termos do voto do eminente ministro Emanuel Pereira, consignada a presença do doutor Francisco de Assis Brito Vaz. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 2672, dígito 12 de 2012, em que são partes Real Grandeza, Fundação de Previdência e Assistência Social, e Gustavo Cândido Braga. Com a palavra, Sua Excelência, eminente ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, o processo é um recurso ordinário em ação rescisória, oriundo da primeira região, que, ultrapassando a proposta do relator no sentido de extinguir o processo sem resolução de mérito por falta de certidão de trânsito em julgado, decidiu pela impossibilidade de pesquisa das violações apontadas com base na súmula 298 dessa Corte. No caso dos autos, pretendeu, no processo matriz, o então reclamante, a correção de proventos de aposentadoria, sustentando, segundo a decisão rescindendo, aspas, que a despeito da letra clara do dito regulamento da reclamada, nos anos de 95 e 96, teria, segundo a reclamada, reajustado a complementação de aposentadoria em percentuais inferiores aos índices de aumento das aposentadorias da Previdência Social. Continua a decisão rescindendo, aspas,
O regulamento da segunda ré prevê que os reajustes das complementações de aposentadoria se façam segundo, verbis, aspas, os mesmos índices de reajustes que forem utilizados pela Previdência Social, fecho aspas, artigo 82. E entendo, à míngua de disposição expressa em contrário, que o índice fixado a ser observado à íntegra, ainda que nele esteja embutida parcela de aumento real. Continua. Tenho que, ao arrepio de seu próprio regulamento, a segunda reclamada concedeu ao autor reajustes inferiores aos devidos em maio de 95 e em maio de 96, impondo-se sua condenação ao pagamento das diferenças que se apurarem em liquidação de sentença, parcelas vencidas e vincendas, essas enquanto durar a obrigação, artigo 290 do CPC, e aquelas a partir de 23 de julho de 94, em face da prescrição quinquenal que se reconhece, sendo nesse sentido a decisão. Fecho aspas. Recurso ordinário na ação rescisória se pretende o desfazimento dessa decisão com base em violação aos artigos 195, parágrafo 5º e 202, caput da Constituição Federal, 3º, 40 e 43 da Lei nº 6.435, de 77, e 3º, 3, parágrafo 7º e 18, parágrafo 2º da Lei Complementar número 109, de 2001. Diz a parte, ser indevida a aplicação do aumento real utilizado pelo INSS, os termos de seu regulamento, que deve ser interpretado restritivamente. De fato, a decisão rescindenda, como transcrita a Vossas Excelências, em nenhum momento faz alusão aos preceitos evocados ou às matérias neles disciplinadas. De qualquer sorte, eu ainda acrescento que esses preceitos, mesmo que pudessem ser violados, não socorreriam à tese da autora na medida em que não tratam especificamente acerca da forma do cálculo dos reajustes de complementação de aposentadoria. E ainda acresço que pesquisa para além disso, nos termos da decisão rescindenda, desafiaria a compreensão da súmula 410, na medida em que seria necessário o revolvimento de provas no processo matriz, para se verificar a diversidade do quanto posto nas premissas da decisão rescindenda. Por isso, quanto ao aspecto eu nego o provimento, também o faz com relação aos honorários advocatícios, na medida em que a decisão está em harmonia com o item 2 da súmula 219 dessa Corte. Perfeito. Doutora Camila Ferreira, pretende sustentar? Pretendo. Pois não, pelo tempo regimental. Excelentíssimos senhores ministros, bom dia, nobres colegas, representante do Ministério Público. Primeiramente, há de ser observado, data máxima vênia, que o entendimento quanto à exigência de um pronunciamento das leis ou da matéria específica em rescisória é antagônica à própria essência da ação rescisória. Isso porque a ação rescisória não se trata de um recurso, né, mas sim uma ação autônoma que instala uma nova relação processual, razão pela qual a exigência desse pré-questionamento afronta a natureza autônoma da própria ação rescisória. De se destacar que a súmula 298 desse egrégio tribunal institui vênia devida, por óbvio, um novo requisito de admissibilidade para a ação rescisória que sequer encontra previsão legal. Ultrapassado essa questão, tem-se que, como bem mencionado pelo nobre relator, a decisão proferida na ação rescindenda, naquela reclamação trabalhista, a Fundação, que é uma entidade de previdência de complementação de aposentadoria, ela foi condenada de forma totalmente diversa ao regulamento, que é um contrato celebrado entre as partes, entre o participante e a entidade de previdência, fazendo com que incidisse aumentos reais concedidos pela Previdência Social nos anos de 1995 e 1996. Por conta disso, por conta dessa incidência desses aumentos reais, restou ausente o necessário custeio para a prévia constituição da reserva matemática para concessão desses novos benefícios, que sequer foi apreciada pelo julgador da decisão, determinando-se assim, então, um benefício sem prévio custeio. Portanto, a decisão rescindenda foi proferida, sem dúvida alguma, em manifesta violação às regras constitucionais, legais, infralegais e regulamentares aplicáveis, como já mencionado.
Portanto, tem-se que essa obrigatoriedade do custeio prévio é corolário do princípio constitucional do equilíbrio financeiro, do equilíbrio atuarial financeiro das entidades de previdência complementar, frontalmente violado por essa decisão rescindendo. Nesse diapasão, até já temos um resultado recente, uma decisão recente do STJ, num recurso especial 1.414.672, de Minas Gerais. Portanto, concluindo, temos que a decisão rescindenda, ela deferiu a revisão do benefício previdenciário de modo totalmente diverso do previsto do regulamento do plano, e sequer deferiu esse aporte de contribuições do réu ao patrocinador para fazer frente a essa revisão de complementação de aposentadoria, trazendo um ônus que necessariamente será suportado pelos participantes e demais assistidos, beneficiários do plano de benefícios. Dessa forma, não há dúvidas que a mesma adota premissa fático-jurídica equivocada, estando, inclusive, em sentido oposto ao já entendimento sedimentado pelo STJ quanto ao equilíbrio financeiro e atuarial dos planos de benefício. Por todo acima, requer a revisão a reforma do julgado. Ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, eu cumprimento a doutora Camila e esclareço que não se trata de pré-questionamento, mas de explicitação de tese em torno das normas que se pretende violadas, porque não se pode admitir violadas regras ou princípios que sequer foram objeto de consideração e de controvérsia. Com relação ao fato de se tratar de uma ação autônoma, é por essa mesma razão que não se pode admitir a rescisória como recurso. E nela, então, o manejo de argumentos que não foram objeto de oportuna utilização no processo matriz. No caso, a sentença rescindenda é bastante simples, ela diz, a parte disso não foi observado o regulamento. O regulamento diz isso, a condenação, portanto, é a que se impõe. Por isso, eu não vejo condições de modificação no caso, peço vênia, mas mantenho o voto. Algum destaque no voto, Sua Excelência? Sem destaques, também acompanho. Gostaria apenas de secundar a observação do doutor ministro Alberto Bresciani, que nós aqui no TST jamais falamos em pré-questionamento como requisito de ação rescisória. Isso é até uma blasfêmia. Todo aluno de direito sabe que a ação rescisória é uma ação autônoma, visa desconstituir a coisa julgada material, e, diferentemente, o recurso de cognição extraordinária não exige pré-questionamento. Mas o que ela exige é que o conteúdo da norma que se pretende violado tenha sido, de alguma forma, manejado. Do contrário, você inaugura uma nova relação processual completamente distinta daquela e acaba dando feição recursal. Então, apenas para informação da ilustre advogada, que muito bem sustentou, nós aqui jamais dissemos que pré-questionamento é requisito de ação rescisória, porque nunca o foi. Então, assim se decide a unanimidade. Nos termos do voto do eminente relator, ministro Alberto Bresciani. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho, que relatou o excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO, número 28, dígito 92, de 2011. Excelentíssimo senhor ministro relator votou no sentido de rejeitar a preliminar de deserção, conhecer do recurso ordinário nos autos e, no mérito, negar-lhe provimento. E conhecer do recurso ordinário do réu e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para fixar os honorários advocatícios devidos pelos autores nesta rescisória. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente vistor, ministro Vieira de Mello Filho. Senhor presidente, senhores ministros, Vossa Excelência se recordam desse caso que veio a julgamento na semana passada de relatoria do ministro Emanuel Pereira, em que se discute uma possibilidade de vício de citação por dois fundamentos. O primeiro fundamento dizia respeito a um suposto erro de fato, haja vista que o edital, seguindo as normas do 841, parágrafo 1º, não atenderia a sua finalidade porque não teria considerado o nome correto da empresa.
Sobre esse ângulo, a decisão é bem clara e o voto de Sua Excelência também, no sentido de que é uma premissa fática determinada pela decisão regional, pelo voto vencedor, no sentido de que a empresa se utilizara do nome anterior por vários anos, inclusive depois da suposta alteração. Então, um erro de fato, não temos que discutir. O ponto que residiria, e aí eu me refiro, é apenas na violação do artigo 5º, 55 da Constituição Federal. Preocupou-me a existência de um precedente da lavra do ministro Alberto. Me debrucei sobre o voto de Sua Excelência, e no voto de Sua Excelência, a meu juízo, posso estar enganado, a premissa é exatamente invertida. No voto de Sua Excelência, que está aqui para me corrigir se estiver equivocado, o juiz da vara havia se utilizado do oficial de justiça para a citação, mas havia uma situação bem complexa, porque nós discutimos a questão portuária e houve carta precatória para Itajaí, Guarujá e Santos. Na verdade, naquela hipótese, o juiz esgotara todos os meios para citar e não conseguir, e Sua Excelência dá provimento para dizer que era válida a citação por edital, porque todos os meios tinham sido esgotados. Mas aonde que eu resido a diferença no caso concreto? Todas as premissas, objetivamente, primo ictu oculi, estavam no acordo, de maneira que Sua Excelência, o relator, pôde dizer, olha, aqui, desconsiderar o edital viola o 5º 55, porque não vai ter acesso, porque tudo foi feito. A situação, no caso presente, ela é inversa. Primeiro, eu não tenho violação do artigo 231, nem alegação. Eu não tenho alegação de violação do artigo 244. Eu não discuto a interpretação do 841, parágrafo 1º, ou seja, se caberia ou não caberia por oficial de justiça. Em síntese, eu puramente invoco a violação do 5º 55 de uma maneira direta. E mais, há uma interpretação de documentos contraditórios entre si, que não viabilizariam, a meu juízo, uma ofensa direta ao artigo 5º 55, único que fundamenta a ação no aspecto em que deduzida fora rescisória. Por esses breves fundamentos, eu estou acompanhando o voto do eminente relator. O eminente vistor, segundo o voto do eminente relator, indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, proclamo que a decisão é unânime. Nós temos o voto do eminente relator, ministro Emanuel Pereira. Faltam 2 vias regimentais e eu já estou aflito por causa do meu compromisso lá no Congresso, porque a gente tem que chegar com 10 minutos, 15, 20, procurar. Faltam duas vias regimentais. Deixar para a próxima, presidente. Vou pedir à Sua Excelência que presida. Tá bom, presidente. Presidente, 2 coisinhas. Eu peço escusas pela demora, mas era um caso complicado e quero me justificar na sessão da semana que vem, que eu não vou poder comparecer, porque eu estarei na banca do Ministério Público do Trabalho. Então, Vossa Excelência, por favor, assuma a presidência. Pois não, presidente. Porque Vossa Excelência sabe que eu tenho que chegar com véspera. É verdade. E são 2 deputados que eu tenho que visitar para garantir o êxito do nosso projeto. E eu já estou aflito aqui, porque já vem. Então, ficam só 2 vias regimentais para serem votadas. Agradeço aos colegas e me desculpo pela ausência, por me retirar agora. E passo a presidência a Sua Excelência, ministro Emanuel Pereira. Muito obrigado, presidente. Eu assumo a presidência. Quem voltou? Quem não voltou? Vamos ver aqui. Muito obrigado. De quem? Eu assumo a presidência e peço à secretária que faça o pregão da primeira vista regimental.
Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, que é relator, excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 76.100, dígito 21 de 2009. Excelentíssima senhora ministra relatora votou no dia 8/9, no sentido de conhecer do recurso ordinário e extinguir o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 267-4 do CPC e de acordo com a orientação jurisprudencial 84 da SDI 2. Não houve sustentação oral. Muito bem. Com a palavra o ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, eu verifico aqui no sistema que a ministra Adelaide acolheu a divergência que já havia encaminhado à sua excelência. Então, o meu voto hoje é convergente com isso que sua excelência apresenta. Ah, pois não. Eu já apresentei o voto adequado, é o que está na tela. Então, o voto já foi reformulado. Já foi reformulado. Então, há alguma divergência? Eu acho que não. Então, eu proclamo o resultado nos termos do voto da relatora, agora reformulado. Próximo. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, em que é relator, excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 10.285, dígito 49, de 2013. Excelentíssimos senhores ministros Emanuel Pereira e Alberto Bresciani votaram no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Os excelentíssimos senhores ministros Vieira de Melo Filho e Adelaide Miranda Arantes votaram no sentido de dar provimento ao recurso ordinário para sustar a ordem de penhora e determinar a imediata liberação dos valores, porventura constritos, oriundos dos proventos da impetrante percebidos junto à Petrobras. Não houve sustentação oral. Ministro Douglas, então, é o ministro Vistor, a quem eu passo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Fiz enviar a Vossa Excelências o voto vista regimental e, fundamentalmente, o debate travado diz respeito à configuração ou não da decadência do direito de impetrar mandado de segurança no caso dos autos. Vossa Excelência, senhor presidente, vota no sentido de afirmar a decadência do direito de propor o presente mandado de segurança ao fundamento de que a pretensão deduzida alcança a impugnação de decisão proferida em 12 de dezembro de 2007, sendo certo que em janeiro de 2013 houve apenas a renovação do bloqueio. É o caso em que a autoridade coatora, na decisão impugnada, determinou a apreensão de importância equivalente a 30% dos depósitos havidos em conta bancária, conta salário. Sua Excelência, o eminente ministro Luiz Felipe Vieira de Mello, concluiu pela inocorrência da decadência, entendendo não ter havido ratificação do ato coator, com cassação de seus efeitos, além da concessão da segurança pelo Tribunal Regional do Trabalho em acórdão proferido no mandado de segurança 120.500, dígito 68 de 2008. Compreendeu Sua Excelência que não houve, então, a ratificação da primeira decisão, mas nova ordem de bloqueio lançada ao mundo jurídico, completamente distinta daquela que fora afastada por força da decisão referida no mandado de segurança indicado. Ocorre que, com a vênia de Sua Excelência, no mandado de segurança já mencionado, o Tribunal Regional concedeu em parte a ordem, limitando a penhora a 20% do salário da impetrante. Em sede de recurso ordinário, esta subseção, em acórdão lavrado pela eminente desembargadora convocada Maria Doralice Novaes, o recurso foi conhecido e, de ofício, extinguiu-se o processo sem resolução do mérito, após considerar-se que as peças anexadas à petição inicial só foram autenticadas perante a instância regional após a concessão de prazo para suprimento desse vício. Por conta dessas circunstâncias, senhor presidente, eu estou pedindo o vênio ao eminente ministro Vieira de Mello para acompanhar o voto condutor de Vossa Excelência, reconhecendo que não se cuidou efetivamente da edição de uma nova ordem de bloqueio, mas seguramente da repristinação da eficácia daquela decisão primitiva que havia sido já censurada na ação mandamental anterior, que experimentou extinção sem mérito no âmbito deste tribunal. É por isso que, na linha da diretriz posta na orientação jurisprudencial 127 desta subseção, a tese atacada foi corporificada na primeira decisão, aquela produzida em 2007, revelando-se, portanto, intempestiva a presente propositura. Por isso, com a vênia ao eminente ministro dissonante, eu estou votando com Vossa Excelência, pronunciando a decadência
tal como posta no respeitável voto condutor. Muito obrigado, ministro Douglas. Eu tomo o voto agora da ministra Maria Helena. Acompanho o relator. Põe o relator. Então, posso proclamar o resultado que, por maioria, vencido o ministro Vieira de Mello Filho, a ministra Adelaída Miranda Arantes, conheceu-se do recurso ordinário e, no mérito, negou-se provimento. Presidente, só a juntada de voto vencido, por gentileza, ao pé do acordo. Pois não, juntará voto vencido ao pé do acordo o ministro Vieira de Mello Filho. Não havendo mais processos em condições de julgamento, eu agradeço a presença dos senhores ministros, dos auxiliares que nos ajudaram na sessão de hoje e declaro encerrada a sessão. Isso aqui fica com você?